Estou gravando esse vídeo para mostrar como que funciona o painel de controle, que é o painel do nosso calendário editorial. Então eu vou explicar cada uma das colunas, explicar um pouco o que é cada uma das linhas aqui também, os elementos aqui que estão nas linhas, mas de maneira geral é bem intuitivo. Então eu vou começar aqui pelo canto aqui de cima. Essa primeira coluna aqui, você vai ver que ela é fixa, é uma coluna fixa, porque ela vai te ajudar a identificar, por exemplo, aqui eu quero saber qual é a rede social, isso aqui eu sei que então é a data, esse aqui é o objetivo, o título. Então essa primeira coluna, essa primeira linha superior aqui, ela vai ser fixa. A segunda linha, ela determina qual é o mês, qual é o período de conteúdo que é esse conteúdo que está aqui abaixo. Então todo esse conteúdo aqui abaixo, ele representa conteúdo aqui de junho. E aqui aparece o ano, e aqui aparece as siglas da empresa. Se por acaso você tiver mais de uma marca ou mais de uma empresa, aí pode separar, pode identificar elas através dessas letras aqui. Então, como é que funciona essa primeira coluna, essa primeira linha aqui? Esse primeiro elemento aqui é o código. O que é o código? O código é isso aqui. Esse aqui é um código que ele vai puxar várias informações, tá vendo? Isso aqui, na verdade, é uma fórmula. Essa fórmula não vai ser alterada, você não mexe nela. Você deixa ela da forma como está. Essa fórmula aqui, ela vai buscar várias informações, de várias as linhas aqui. E aí, esse código aqui, você pode utilizar ele para renomear os arquivos. Por exemplo, se você tiver um arquivo doc ou um arquivo de imagem, e você quer colocar um nome nele para identificar, para saber exatamente de que semana que é aquele documento, aquele post, aquela imagem, qual rede social, que tipo que é, se é vídeo, post, o que vai acontecer. Isso tudo vai estar informado aqui através desse código, que é esse código aqui. Então eu vou dar um exemplo aqui, coloquei aqui teste. Então no momento aqui esse aqui então seria o título da postagem. Isso aqui você pode colocar qualquer título que te ajude só a entender o que é o conteúdo. Não precisa colocar todo o título da postagem aqui. Coloque só algumas palavras que te ajudem a identificar. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu copiar essa linha aqui do código, copiei a linha do código, eu vou abrir aqui um bloco de notas, só para mostrar o que é o código. O código vai aparecer isso aqui. Ele vai te trazer informação da data, ele vai trazer informação do número da postagem, que eu já vou falar um pouco mais, te traz a informação do ano, período, e aqui a marca ou a empresa. E aqui então ele te dá também uma prévia do texto da postagem, como eu falei, que é esse teste ali que eu escrevi, que você não precisa escrever todo o título, coloca só o necessário para você identificar. E aqui, entre parênteses, ele vai te dizer qual é o formato. Ele é um formato de vídeo. Esse código, como eu falei, ele está puxando as informações tudo daqui, dessa linha. Então ele está puxando informações aqui dessa linha aqui, que é vídeo, que é live, vídeo, post, story. Está puxando informação aqui, Facebook. Então todas essas informações vão aparecer por aqui. Aqui ele até não está puxando a informação do Facebook, mas eu vou atualizar o código, daí ele vai puxar a informação da rede social aqui do Facebook também, para aparecer também, para ficar mais fácil de identificar qual é a rede social. Beleza, então o que a gente tem aqui no próximo? O próximo aqui é essa hashtag. Hashtag nada mais é aqui, essa coluna é a numeração do post. Você vai fazer uma numeração para facilitar para você também identificar. O post 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque daí quando você tiver essa nomenclatura, tanto essa parte aqui, o código, quanto esse número, são para te ajudar a identificar o arquivo quando você estiver compartilhando ele com outras pessoas, ou quando você tiver armazenado ele dentro da sua pasta, dentro da sua pasta no Drive. Você vai colocar os arquivos lá em alguma pasta, algum compartilhamento, enfim, qualquer lugar, ou mesmo no seu próprio computador. Quando você quiser localizar o arquivo de uma maneira mais fácil, você sabe que você pode pesquisar ou pelo código ou por esse número aqui, que é a numeração sequencial, seria o número de sequência daquele conteúdo, daquele post. Ok, feito isso, então, próxima coluna, status. O que a coluna status quer dizer? Quando você passa o seu mouse aqui, por cima dessa célula, ele já vai te dar uma descrição aqui do que é cada coisa, do que representa cada ícone.
Então eu vou dar um exemplo assim. Todos os conteúdos, todo o planejamento começa com esse ícone aqui, que é o ícone de lupa, que significa o quê? Que está pesquisando ou precisa pesquisar. Então aqui, quando você está pensando em elaborar o conteúdo, ainda não começou ou começou a pesquisar, está pesquisando o conteúdo, é esse ícone aqui. Depois que você termina de pesquisar o conteúdo, você vai alterar para esse status aqui, que é um status de mão escrevendo, que é o escrevendo ou precisa escrever. Se for vídeo, pode ser gravando ou precisa gravar. Então aqui você sabe que você já pesquisou, já sabe o tema que você vai falar, vai escrever ou vai gravar o vídeo, mas agora sabe que precisa escrever, ou então você já está escrevendo. Depois que tiver terminado de escrever, você vai colocar esse status aqui, que seria então o status pronto para revisão ou revisando. Isso aqui, geralmente, é quando você trabalha com mais alguém. Por exemplo, se você contratou alguém para ajudar a fazer os conteúdos, essa pessoa, depois que ela escreveu o texto, escreveu o roteiro, ela vai fazer isso aqui. Ela vai fazer esse maisinho, e aí ela vai avisar, olha, agora o conteúdo está pronto para revisão, que é esse status aqui, pronto para revisão. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a revisão, e aí feita a revisão, se tiver que fazer alguma alteração, vai aparecer esse status aqui, ó. Você vai mudar para esse status aqui, precisa alteração. Você vai colocar aqui, precisa alteração, aí automaticamente avisa a pessoa vai saber. Por exemplo, talvez não vão ser todos que precisam ser revisados. Então você vai avisar a pessoa, eu já fiz a revisão, mas alguns precisam ser revisados. Alguns precisam ser modificados, alguns conteúdos. E aí como que a pessoa vai saber quais são? Através desse sinal aqui. Claro que é bom você explicar para a pessoa o que você acha que precisa ser alterado, mas isso é uma parte do seu processo, então que você pode inclusive, né, trabalhando com planilha do Google, você pode colocar um comentário. Então aqui eu poderia colocar um comentário. Por exemplo, esse. Não gostei do título. Então aqui você poderia colocar, então aqui, que precisa revisão. E aqui a pessoa pode ver que tem um comentário. Inclusive você pode marcar a pessoa através aqui do arroba. Então aqui, depois que a pessoa faz a revisão, ela marca como ok. E agora ela pode vir aqui e colocar de novo o status que está pronto para a revisão. Se passou pela revisão e a pessoa aprovou, se aprovou e não precisa alterar. Aprovou. Aprovou, você vai colocar esse status aqui, que é um status de ok. E aí a pessoa sabe que está ok, está revisado, já pode então passar para a próxima etapa. O que vai acontecer? Pode acontecer que você eventualmente vai cancelar algum conteúdo, alguma postagem. Quando isso acontece, você coloca esse status aqui, cancelado. Quer dizer que não, naquele dia, por exemplo, digamos que eu tenho planejado aqui uma live para fazer, posso vir aqui e dizer, não vou fazer a live hoje, então eu coloco o status como cancelado. Então automaticamente a outra pessoa que estiver trabalhando com você, ou mesmo você mesmo, já vai entender que naquele dia não vai precisar fazer aquele conteúdo, fazer aquela publicação. Ok, qual é o próximo então? Publicação agendada, esse é o próximo passo. A maioria das plataformas te permite agendar a publicação. Quando isso acontece, quando você agenda a publicação, você vai trocar aqui o status para esse status de ampulheta. E assim que a publicação sair, que ela for publicada de fato, vai mudar o status aqui para concluído. Seria então esse aqui, publicado. Então qualquer dúvida é só passar o mouse aqui. Como eu falei, como eu expliquei, isso aqui é interessante você fazer. Geralmente, talvez se você estiver trabalhando com outra pessoa que vai estar ajudando a fazer os conteúdos, é interessante que vocês tenham isso aqui em mente para facilitar o trabalho de vocês. Especialmente se vocês trabalham de maneira remota, né? Se a outra pessoa que está te ajudando nos conteúdos, ela trabalha na casa dela, ou enfim, então fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo, especialmente quando você tem um calendário de conteúdo que tem muitos conteúdos planejados para a semana, para o mês, enfim. Então, ok. Qual a próxima coluna? A próxima coluna aqui é a coluna de tipo. Tipo, o que seria tipo? Aqui a gente tem live, vídeo, post e stories. A princípio, são só esses 4. Story, eu já vou adiantando que você não precisaria colocar, a não ser, mas eu já vou explicar por quê. Geralmente, quando você faz stories,
São stories que você mostra os seus bastidores, dia a dia, enfim, não é a publicação em si. Agora, se você tem uma pessoa que vai fazer a arte específica para postar nos stories, por exemplo, você programou uma publicação de Feliz Dia dos Pais e você gostaria de fazer uma versão para stories. Aí sim, você pode vir aqui, então aqui eu quero uma publicação stories, uma publicação que é vídeo e uma outra que é post. Enfim, isso é apenas exemplos. Então aqui você vai colocar o tipo de publicação que tipo de publicação que você vai fazer. E aqui a próxima, então, coluna é onde. Que onde também eu coloquei algumas opções, mas vão entrar mais opções ainda. Seria então Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, enfim, todo tipo de rede social que você tiver, você vai poder selecionar aqui para entender. Então, ok, é um Stories no Facebook. E aqui, já vamos para a próxima coluna, que é a coluna de data. Então aqui você vai ajustar as datas de quando vão acontecer aquelas publicações. É bem fácil também de entender. Isso aqui, a próxima coluna, é o horário, também bem simples, né? Você vai definir um horário que vai sair, que vai ser feitas as publicações. E especialmente, então, se você estiver agendando, vai facilitar para você, porque você vai ver aqui os horários, vai entender quais são os horários. E claro, quando você faz a avaliação do mês, preparando para os próximos meses, ou quando você olha no seu calendário de 1 ou 2 meses atrás, você vai poder comparar os números para ver quais são os horários que de fato estão melhores para você. Claro que a maioria das redes sociais apresenta essa métrica de quais são os horários de pico de maior número de pessoas online. Mas você pode fazer os seus próprios testes e esse painel ele te permite isso. Próximo, então, coluna objetivo. Qual é o objetivo daquele conteúdo? Então aqui já tem os objetivos pré-definidos. Educar, entreter, engajar, inspirar e vender. Você pode pesquisar um pouco mais a respeito de cada um deles, mas aqui, nessa aba Comece Aqui, eu já coloquei as descrições para que fique mais fácil entender qual é o objetivo por trás de cada um desses tipos de conteúdo. Em vender, né, fica claro que mas talvez os outros aqui não ficam tão claros assim. Então vai ter a descrição aqui nessa outra aba que você pode dar uma conferida. Próximo aqui, coluna título. Como eu falei, aqui você vai colocar um título breve. Eu geralmente coloco um título que vá só até o final aqui da linha. Não precisa ir até muito, é só o suficiente para você entender sobre o que se trata aquele conteúdo. Então não precisa fazer um título muito grande, só para entender mesmo. E aqui o próximo, então, é um R de referências. Aqui, quando você estiver aqui no status pesquisando, aqui eu mudei o status, né? Status pesquisando. Quando você estiver pesquisando, você vai pesquisar alguma informação, e aí quando você pegar aquela informação, achar, legal, gostei desse conteúdo, você tem uma referência, você coloca aqui nessa célula. Como que você faz isso? Clica com o botão direito do mouse, seleciona aqui embaixo a opção Inserir nota. Aí você vai colocar aqui o link. Aqui eu escrevi, mas você pode copiar e colar o link aqui na célula. Colou o link aqui. Para facilitar, eu faço o seguinte. Venho aqui e coloco uma outra cor para saber que tem alguma referência, tem alguma informação nessa célula. Então o próximo item que a gente tem é esse item aqui. Esse item é o título da postagem ou o título do vídeo. Quando você estiver pensando, elaborando o título da postagem ou já tiver ele definido, você vai vir aqui clicar com o botão direito, vai vir aqui em inserir nota, e aí você vai escrever o título aqui ou copiar e colar ele se você estiver escrevendo em algum outro documento. E aí faz a mesma coisa aqui, troca de cor para saber que já está completado. A próxima aqui, então, a próxima coluna é descrição. A descrição é o conteúdo em si da postagem ou o roteiro do vídeo, se você estiver pretende fazer um vídeo, um Reels, alguma coisa nesse sentido. Aqui é onde você coloca o roteiro. Tem duas formas que você pode fazer isso. Colocar o roteiro aqui. Você pode criar um arquivo doc, pode criar esse arquivo no seu computador e depois colocar ele no Drive, no Google Drive ou outro lugar que você utiliza para hospedar os arquivos. E aí quando você
for renomear ele, já pega esse código aqui, como eu falei. Que esse código já vai te ajudar a localizar os documentos se você precisar. Pensa da seguinte forma, você vai ter talvez muitas aqui imagens que vão estar lá dentro daquele diretório, daquele drive, e para você conseguir se localizar, é interessante que tenha essa nomenclatura, uma nomenclatura que fique bem clara, para saber qual é a data, qual é a rede social, o tipo de conteúdo, enfim. E aí você pode fazer o quê? Vai pegar o link e vai vir aqui, dar um Ctrl K. Quando você dá o Ctrl K, ele abre essa abinha aqui, que é onde você consegue colocar links. Posso colocar o link aqui, copia e cola o link do roteiro ou do doc, onde você escreveu o texto, e coloca aqui e coloca em aplicar. Automaticamente vai aparecer um link aqui. Então esse link já vai levar a pessoa direto para o documento, para o texto. Ou, a outra alternativa, você pode fazer da mesma forma como fez aqui nas opções anteriores. Você pode escrever o assunto, escrever o texto em algum arquivo temporário, algum doc, no seu bloco de notas, e aí você copia ele todo, vem aqui, clica com o botão direito e vai em inserir nota. E aí você digita aqui, insere a nota aqui. Aliás, copia e cola o texto aqui. Aí depois que colou o texto, você vai alterar a cor para saber. Isso aqui é organização, é para você entender que não precisa fazer, que já está pronto, que não tem o que ser alterado. E a última coluna aqui, a última não, né? Tem outras aqui, mas então a última aqui, que é essa que faz parte do conteúdo do post em si, é a coluna de tags. A coluna de tags são as hashtags que você vai utilizar no seu conteúdo, no seu post. Eu vou deixar aqui no Comece Aqui vários conteúdos que você pode, várias ferramentas que você pode utilizar, que vão te ajudar em todas essas partes aqui desse processo, desde a parte de pesquisar temas e conteúdos, até essa parte aqui que é de pesquisar hashtags. Tem ferramentas que te ajudam na hora de pesquisar quais hashtags são relevantes para o teu nicho. Eu vou deixar disponível essas hashtags, mas a ideia é a seguinte: você vai criar lá, você vai pesquisar as hashtags, copia elas e coloca aqui da mesma forma, como nota. Vou colocar aqui. Você coloca aqui o nome da hashtag. E aí depois tá pronto também, só vem aqui, altera a cor. E aí tá pronto. Essa última aqui é onde você coloca a imagem, a foto ou o vídeo que vai ser publicado. Geralmente eu utilizo mais quando é foto. Como eu falei, como eu já expliquei, você pode colocar em algum drive onde você e alguém da sua equipe estão trabalhando juntos. Você cria uma imagem, talvez uma imagem pelo Canva, pelo Photoshop, coloca aquela imagem no drive, copia essa célula, esse código, para renomear aquela foto, e aí você pega o link daquela foto e traz o link para cá e faz aquilo que eu acabei de mostrar, que é o Ctrl K, e aí você vem aqui e dá um Ctrl V, colar, ou vai precisar colar, provavelmente colar o link aqui, e aí aplicar. Aí o link já vai aparecer aqui. Já pode vir aqui também mudar a cor, altera a cor, aí você vai entender que já está tudo ok até essa etapa aqui. Tem uma outra opção aqui que é o URL. Você pode copiar e colar uma URL aqui. Então essa coluna é uma coluna opcional, você pode colocar alguma informação, algum detalhe, alguma coisa que você precise, pode colocar aqui. É uma coluna customizável, então essa você pode usar ela para qualquer finalidade que você quiser. Se você copiar o link lá da imagem e quiser colocar o link dessa forma aqui, e inserir nota, pode colocar o link assim também. Eu prefiro colocar o link através aqui do Ctrl K, porque quando você coloca, aqui até apareceu, ó, quando você coloca um link de uma imagem ou de um site, ou seja o que for, ela vai aparecer assim, ó, aparece uma miniatura aqui. Então é muito fácil de você identificar qual é a imagem que vai ser publicada naquele dia. Então fica mais fácil dessa forma. Então aqui, o que tem aqui? Então essa coluna aqui, coluna de campanha, como eu já expliquei, é o que tá, é as informações que estão aqui. 2021, o ano, o mês, junho, e a empresa ou a marca onde vai ser publicado o conteúdo. Então isso aqui também é uma nomenclatura que você pode alterar ela conforme a sua necessidade,
mas essa aqui é uma nomenclatura que eu gosto de usar, que facilita para mim, para entender, para localizar as publicações. Então aqui, próxima coluna, envios. Aqui, essas colunas aqui, eu já expliquei tudo aqui no começo aqui. Então para não prolongar, aqui está tudo detalhado, para não prolongar mais esse vídeo, então você pode conferir lá as informações, e aí, para tirar as dúvidas, ou pode me mandar uma mensagem também, mas está bem claro, está bem explicado lá nessa coluna do Comece Aqui. Então, agora qual é o próximo passo, então? Como que funciona? A organização, essa primeira parte aqui da organização, essa aqui você já deve ter feito, já deve ter enviado as informações para mim. Então, no momento que você estiver assistindo esse treinamento, essa parte toda aqui, ela já está toda pronta, preparada, com base nas informações que você passou. Por exemplo, você definiu que vai fazer publicações no Instagram uma vez por dia, de segunda a sexta. Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui as datas, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai ter publicações do Instagram. Então vai estar tudo pronto, já vai estar customizado da forma como você tiver enviado as informações. Mas se eventualmente você tiver, eu vou mudar minha estratégia para esse mês, vou começar a fazer lives, digamos aqui, esse sábado, começar a fazer live no sábado. Então o que você faz? Simplesmente vem aqui e acrescenta, faz isso aqui, inserir uma abaixo. Eu não vou inserir uma abaixo aqui, porque quando eu insiro uma abaixo aqui, acontece isso aqui, tá vendo? Ficou aquela linha preta, que é a linha divisória, ela duplicou. Então, para não acontecer isso, quando eu preciso inserir uma linha, eu insiro uma linha sempre por aqui, pela metade, antes dessa linha preta divisória. Então, eu vou vir aqui e vou vir aqui inserir uma abaixo ou uma acima, como ficar melhor para você. Eu vou colocar aqui, inserir uma abaixo, que você vai ter que preencher as informações, tá vendo que tá tudo em branco. A melhor forma de fazer isso não é copiando ou digitando. A melhor forma de fazer isso é vir aqui, dar um Ctrl C para copiar, e aí você vem aqui, clica nesse número aqui, o 29, e dá o Ctrl V para colar. Ele automaticamente copiou a linha de cima, é tudo igual, a mesma informação. Aí o que você vai ter que fazer é só alterar os dados aqui. Aqui o 27, então aqui é live, como eu falei. A live vai ser onde? Vai ser no Instagram. Aqui vai ser a data, então 5 de junho, só por exemplo. Que tipo de conteúdo que vai ser? Vai ser educar, entreter, engajar. Geralmente educar, né? Quando a gente faz ou pode ser vender também. Quando você estiver apresentando uma coleção nova, alguma coisa assim. Aí você coloca aqui. E aí é só ir fazendo assim. Teve uma ideia nova, fazer uma alteração. Você vai vir aqui, vai inserir uma linha. Insere uma linha, clica aqui na linha de cima, dá um Ctrl C e aí vai abaixo e dá um Ctrl V. E aí você vai preenchendo com as informações aqui que precisa alterar. Então, a princípio é isso aí. É bem fácil a forma de organizar. É uma maneira realmente de você economizar tempo durante a produção do conteúdo. Mesmo que você faça por conta própria e não tenha ninguém te ajudando, isso economiza tempo. Por quê? Porque no momento que você tem definido a semana ou mesmo o mês de publicações, é muito mais fácil você entender o que você precisa produzir de conteúdo. E aí quando você começa a produzir conteúdo, começa a produzir tudo de uma vez só. Eu vou dar um exemplo. Digamos que agora está começando o mês novo. Eu preciso pesquisar conteúdos. Então eu vou tirar um tempo do meu dia, ou do final de semana, para pesquisar conteúdos. Então eu vou pesquisar conteúdos, mas eu vou pesquisar conteúdos para todos os dias. Todos os dias que eu tiver aqui, eu já vou pesquisando conteúdo. Quando você estiver preparando, quando você tiver um mês pronto, um mês programado, antes de começar o próximo mês, você pode fazer um exercício. Você pode começar a anotar num bloco de notas, ou pode anotar direto aqui. Quando a pessoa sugeriu algum tema, você vai vir aqui e vai colocar aqui, nesse R, que é a referência, vai inserir uma nota. Aí você escreve aqui qual é o tema que você vai criar um conteúdo, com base naquilo que a pessoa te pediu, ou perguntou, ou deixou um comentário na sua publicação, ou você achou algo interessante nas suas pesquisas. Aí você vai sempre colocando aqui nas referências
E aí a ideia, como eu falei, a ideia é que você faça tudo em etapas. Então, a primeira etapa você pesquisa referências. Ok, pesquisei, já sei todos os conteúdos. Próxima etapa, vou definir os títulos das postagens, que é essa coluna aqui. Vou definir os títulos. Depois disso, vou definir as descrições aqui, que são os textos e roteiros. Depois disso, vou planejar as hashtags. E depois eu vou criar os designs ou vou fazer a gravação dos vídeos. Claro, né? Isso eu estou falando já considerando que esse planejamento inicial aqui está tudo pronto. Que seria os dias que vão acontecer as publicações, os horários e que tipo de publicação que é. Então, quando você tiver isso tudo definido, a princípio, se você estiver recebendo esse conteúdo, esse vídeo, estiver assistindo esse treinamento, é provável que essa primeira etapa aqui ela já esteja toda pronta para você com base nas informações que você me passou. Mas como eu falei, você pode, de forma bem livre, cancelar aqui algumas publicações ou pode fazer as alterações como ficar melhor para você, como você for testando e o que for funcionando melhor. Então espero que esse vídeo tenha ficado bom, não tenha ficado muito complicado para entender, mas de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, pode mandar através dos canais de contato da HMedia, pode mandar para mim, e eu vou ficar feliz em responder e talvez eu gravo um outro vídeo para acrescentar, se for mais fácil para entender através dos vídeos como que funciona. Então, muito obrigado a você que está utilizando, que vai começar a utilizar esse planejamento. Quero te desejar sucesso e eu tenho certeza que as coisas vão ficar muito mais fáceis a partir de agora, porque esse justamente é o intuito. É facilitar para ti essa parte de criação de conteúdo para que você possa focar no que realmente é importante para o teu negócio, que é a geração das vendas, que é você criar o desejo de vendas nas pessoas para você conseguir gerenciar o teu negócio e focar em outras áreas, né? Áreas financeiras, enfim. Então, essa parte de conteúdo é uma parte que você vai ter agora um domínio de uma maneira mais tranquila, através desse material. Então, muito obrigado e qualquer dúvida que tiver, é só me chamar. Valeu e até mais.